A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Capítulo 10. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da chegada a Nazaré até o seu 29º ano de vida. Súplicas e orações. Tendo chegado a Nazaré, como já disse, ia pedindo ao Pai por toda aquela cidade, como voltava a habitar ali, de onde estivera ausente por breve tempo, assim se dignasse restituir logo as suas graças, luzes e consolações às almas às quais ele as subtrai em prova da fidelidade delas. Para proveito das mesmas e para sua maior glória, como eu me afastara da pátria em vista da maior glória de meu Pai, e a fim de que me manifestassem as obras admiráveis que em mim operava. Pedi-lhe ainda que concedesse luz a toda aquela cidade, no intuito de que se prevalecesse do grande benefício que lhe concedia meu Pai, ao fazer com que eu habitasse no meio dela. Supliquei-lhe ainda comunicasse luzes a todos aqueles que são favorecidos e enriquecidos das graças de meu Pai e que por sua inocência e pureza se tornam dignos de que neles habite e permaneça o vosso Espírito, a fim de que reconheçam tão grande dom e graça especial. Agradeçam ao Pai e procurem conservá-la, crescendo nas virtudes e perfeições. O Pai atendeu-me em tudo com muita benignidade e amor. Logo que chegamos à casa onde morávamos, imediatamente entramos, tanto eu como minha querida mãe e José, prostrados em terra no lugar onde costumávamos orar juntos e fazendo profunda adoração ao Pai, unidos agradecemos-lhes pelo cuidado e providência paternos para conosco naquela tribulação e pela chegada feliz à pátria. Cada um de nós depois orou separadamente. Pergunta sobre a vontade do Pai. Roguei ao Pai declarasse-me a sua vontade e como devia portar-me no tempo em que havia de ali permanecer. Sabia tudo, não obstante fazia esta parte relativamente ao Pai, para mostrar-lhe submisso e obediente para com ele, em tudo e por tudo dependente de suas divinas ordens. Ofereci-lhe esta minha submissão e sujeição de vontade, em suplência por todos aqueles que em suas atividades não querem submeter-se à vontade e ao beneplácito de meu Pai, praticando sempre a vontade própria, sem procurar entender primeiro qual seja a vontade divina. Agindo desta maneira, desagradam muito ao Pai, suas obras jamais são perfeitas e não têm bom termo. Ao fazer esta oferta ao Pai, supliquei-lhe se dignasse enviar luzes a cada um, a fim de que, cientes da obrigação de recorrerem a ele e mostrarem-se submissos, façam-no. Conhecendo ainda a necessidade que tem de sua ajuda e do cumprimento de sua vontade em todas as suas ações, a fim de que saiam perfeitas e tenham o termo esperado, recorram antes a ele por meio da oração, entendendo a vontade divina, depois a executem livremente. Pedi ainda ao Pai que se mostrasse favorável a todos aqueles que a ele recorrem para entenderem a sua vontade e o seu beneplácito, fazendo-os entender e dando-lhes luzes para conhecerem claramente tudo aquilo que ele deles requer. Eles, depois, cumprindo a vontade do Pai, fiquem consolados, pois ele lhes dá o seu favor e abençoa-lhes as ações. O Pai prometeu-me fazer tudo isso. Na verdade, ele o executa naqueles que se comportam para com ele quais verdadeiros filhos, recorrendo a ele de boa vontade, com ânimo pronto
a sujeitar-se em tudo à sua vontade e executar quanto compreendem ser beneplácito seu. Muitos, porém, não experimentam essas graças. Assim é porque a vontade deles não está inteiramente pronta a executar a vontade do Pai, retendo em si muito de próprio. Tal atitude os priva das graças que lhes mereci, porque se tanto se digna dar-lhes o Pai e tão liberal se demonstra, é grande perversidade eles não quererem depois mostrar-se liberais para com o Pai, despojando-se de fato da própria vontade e entregando-se inteiramente ao divino beneplácito. Orei muito por esses perversos e tive por eles grande pesar, tanto mais por se verem vãs as minhas orações para muitos que permaneceriam em sua dureza e obstinação. No entanto, jamais deixei de fazer tudo aquilo que o amor, a compaixão e a grande caridade me sugeriam, por mais que visse a ingratidão deles para comigo e a pouca correspondência às graças merecidas em seu favor. A vontade do Pai. Prosseguindo em minha oração, ouvi do Pai ser sua vontade que eu morasse com minha querida mãe e com José, seu esposo, e lhes fosse sujeito. Recebi esta ordem com muita alegria, humildade e conformidade ao seu querer, e por mais que o amor dedicado ao Pai me fizesse desejar ir pelo mundo todo a pregar as suas misericórdias e as suas grandezas, para que fosse por todos conhecido e amado, não obstante aceitei a sua ordem com muita alegria, contendo-me de viver ali solitário e desconhecido, como se fosse homem simples e vil. Ofereci essa resignação ao Pai, tanto mais que conheci o sumo gosto que tinha nisso, e pedi-lhe que desse aos meus irmãos a graça particular de que também eles, na ocasião dada, se conformem com a sua vontade, principalmente aquelas que têm o desejo de ir manifestar as suas grandezas, reconhecendo-se hábeis pelos talentos que o Pai neles depositou. Se forem impedidos de qualquer modo, contentem-se de viver desconhecidos e retirados, alegrando-se de fazer quanto lhes é ordenado, humilhando-se nos fatos que o Pai dispõe e permite para os seus altíssimos fins. Supliquei-lhe ainda desse a todos aqueles que devem viver sujeitos a seus superiores, os quais vi então todos a resignação e submissão à vontade de quem os dirige. Assim como eu, para obedecer ao Pai, contentei-me em viver submisso à minha mãe e a José, apesar de ser o verdadeiro Filho de Deus e, portanto, independentemente de qualquer criatura. Assim também, estes se contentem em viver submissos aos seus superiores, mesmo se inferiores a si, tanto em talentos como em qualquer outra coisa, e em sua sujeição não tenham em mira senão o cumprimento da vontade de meu Pai. Manifesta aos seus a vontade do Pai. Obtido tudo isso do Pai, e rendidas as devidas graças também por parte de todos aqueles que tivessem recebido tudo quanto eu havia pedido ao Pai, terminei a minha oração e falei à minha querida mãe e a José, assinalando-lhe a vontade de meu Pai de que eu vivesse com eles e fosse-lhes submisso. Por isso, disse-lhes: eis-me aqui pronto a executar quanto me for ordenado por ambos. Viverei em tudo submisso às vossas ordens. Exercei, pois, para comigo aquele ofício que vos confia meu Pai, que é o de superiores, enquanto eu nada farei, se não me for ordenado por vós.
A divindade que em mim descobrir vos sirva de raro exemplo de humildade, enquanto vedes um Deus dependente de vós e submisso em tudo às vossas ordens. Não façais, contudo, que isso vos sirva de impedimento para exercerdes o ofício de superiores relativamente a mim, enquanto deveis encarar-me também como vosso filho e súdito. Havendo eu me humilhado e submetido de bom grado a esta ordem do Pai Celeste, vós também submetei-vos de boa vontade a esta ordem de meu Pai, exercendo livremente em relação a mim todo o vosso domínio. Sei que este ofício vos causará grande confusão, mas isso vos proporcione humilhar-vos mais na presença de meu Pai, ao refletirdes no abaixamento de um Deus humanado, que, sendo dono absoluto do mundo inteiro, se sujeita às suas criaturas, quer depender em tudo de suas ordens e viver a elas submisso. Coube-vos tão grande sorte de ter de mandar no Filho de Deus e em Deus mesmo. Reconhecei, portanto, a fortuna e graça particulares concedidos por meu Pai, agradecendo-lhe continuamente e obedecendo perfeitamente às suas ordens, sem abster-vos pela consideração de minha majestade e de vosso nada, de exercer aquele ofício que meu Pai vos confiou, de superiores relativamente a mim, seu verdadeiro e dileto filho. Enquanto falava desta forma, a minha querida mãe e o seu esposo José, seus corações desfaziam-se em lágrimas e ficavam repletos de júbilo ao ouvir-me falar com tanta graça e amor. Enchiam-se ainda de confusão e rubor, ouvindo que deviam exercer para comigo o ofício de superiores. Como eram humilíssimos e alheios ao mínimo pensamento de mando, mesmo entre si, sentiam pena muito grande ao pensarem que deviam mandar em mim, que consideravam seu Senhor e Deus, e adoravam e respeitavam enquanto Criador e Redentor. Apesar de lhes ter obtido eu, da parte de meu Pai, a graça de me dedicarem afeto como a um verdadeiro filho, todavia a majestade que em mim descobriam e a divindade na qual já criam os aterrorizava e superava grandemente o amor que me devotavam como seu filho. Animados, porém, pela graça, amor e afabilidade que eu possuía e pela ordem de meu Pai, com toda resignação abraçavam quanto meu Pai lhes ordenava e mostravam-se prontos a executarem a vontade divina e exercerem o ofício de superiores para comigo. Exerceram-no sempre, em todo o tempo que permaneci com eles. Exerciam-no, contudo, com tal humildade que de cada vez que me mandavam fazer qualquer coisa, eram suas almas enriquecidas de muitos graus de graça, por causa da humildade que sentiam em si mesmos e pela confusão. Superado a repugnância proveniente da humildade a respeito de si mesmos, praticavam uma generosidade mais do que humana ao dar-me ordens, mas mantendo o pensamento fixo no cumprimento da vontade divina, superavam tudo e adquiriam grande mérito. A recompensa. Após havê-los consolado e animado a cumprir a vontade de meu Pai, manifestei-lhes a recompensa que dele obteriam pelo cuidado com minha pessoa, de manter-me e procurar-me o sustento indispensável à conservação de minha humanidade, visto querer o Pai que eu estivesse sujeito às leis comuns de todos os filhos de Adão, a saber, necessitar de alimento para conservar a vida natural, embora pudesse viver sem isso por causa da divindade que havia em mim, mas não me utilizei deste recurso,
por querer sofrer fome e sede, frio e calor, necessidade do sono, a fim de oferecer ao Pai todos estes sofrimentos, em prol do gênero humano, que sofrer a fadiga e a tribulação, pois ao afatigar-me no ofício de carpinteiro, junto com José, sentia muito cansaço, por ser minha humanidade muito delicada e também mais sensível do que a de qualquer outra criatura, por mais delicada que fosse. Prontifiquei-me novamente a ajudar a José no trabalho e a fazer os serviços necessários à minha querida mãe. Ao ouvirem essas palavras, prostraram-se por terra, pedindo-me que me dispensassem desta fadiga. Ofereceram-se para trabalhar tanto para a sua como para a minha manutenção. Declarei-lhes ser a vontade do Pai que me exercesse naquele mister, e eles se conformaram com a vontade divina. Deveres dos pais. Terminado este discurso e combinado o modo como unidos devíamos nos portar, voltei-me para o Pai. Ofereci-lhe tudo o que se passara entre nós e naquele tempo e a conformidade de nossas vontades com a vontade divina. Depois roguei-lhe que, pelo aprazimento que tivera com isso, se dignasse dar a todos os genitores sentimento semelhante ao que dera à minha querida mãe e ao seu esposo José, a saber, de criarem os filhos, mantê-los e exercer relativamente a eles o ofício de superiores, pelo fim reto, isto é, o cumprimento da vontade divina, não por interesse nem por outros fins baixos e vis, mas porque meu Pai lhes concedeu filhos, a fim de serem criados ao seu santo temor e amor. Assim meu Pai poderá servir-se deles depois, em vista da finalidade para a qual ele os colocou no mundo, atraí-los-á ao estado de vida que ele, Abiá eterno, lhes destinou para conduzi-los à eternidade feliz. Supliquei-lhe ainda comunicasse-lhes luzes no intuito de exercerem o ofício de superiores relativamente aos filhos, não como senhores absolutos, pois Deus é o dono absoluto de todos, mas como seus superiores, encarando a prole como filhos e imagem de Deus. Por este motivo, devem respeitá-la e ter para com ela atenção devida aos filhos de Deus. O amor natural, o domínio e a liberdade relativos à prole não os faça perder o respeito e a caridade que lhes cabe enquanto filhos de Deus. Além disso, pedi-lhes que lhes concedesse total desapego quanto à prole, de modo a se debilitar, a moderar o amor natural, tão predominante no coração dos progenitores. Despojados estes do amor natural, deixem aos filhos a liberdade de servir a meu Pai, segundo o estado e a função aos quais ele os chama e onde os quer. O Pai tudo me prometeu e falo com grande misericórdia e amor, mas, como correspondem mal a estas graças em maioria, os genitores, deixando-se vencer pelo amor natural, o domínio, o interesse e outras paixões. Põem obstáculos às graças de meu Pai, que não conduzem os efeitos que produziriam se eles dessem ouvido às inspirações divinas e às luzes interiores, bem como às pessoas destinadas por meu Pai a ensinar-lhes o modo como devem educar a própria prole e se portar para com ela no cumprimento da própria obrigação e da vontade divina. Sentia por causa deles grande pesar, vendo desordem tão grande e como, por este motivo, haveria no mundo tanta perversidade. Via também o castigo preparado por meu Pai para aqueles genitores que educam tão mal a prole e não cumprem a própria obrigação. Pedi ao Pai com grande instância que tivesse compaixão deles e usasse de misericórdia.
Naquele instante o Pai fazia-me ver as misericórdias quase infinitas que usaria em relação a cada um e a paciência em suportar tanta desordem. Agradecia-lhe por parte de todos, deveres dos filhos. Pedi-lhe depois que não desse menos luzes e graças aos filhos do que aos genitores, para que entendam a obrigação relativamente aos genitores e mostrem-se filhos obedientes, respeitando-os e honrando-os como superiores e causa segunda de seu ser. Pedi muito ao Pai em seu favor e impetrei-lhes muitas graças. Afatiguei-me muito em orar por eles, porque verifiquei também nos filhos grande desordem e perversidade relativamente aos genitores. Para muitos foram frutuosas minhas súplicas e não foram rejeitadas as graças que lhes mereci da parte de meu Pai, porque de fato eles as aproveitaram. Mas quantos são os que não só não a aproveitam, mas as desprezam, e delas não fazem conta alguma? Até o contrário, muitos delas se servem para ofenderem mais ao Pai. Dores do coração de Jesus. Um dos pesares que mais afligia meu coração era ver que muitos se serviriam das graças que eu lhes merecia e obtinha do Pai para ofendê-lo mais. As mesmas graças que bem empregadas lhes mereceriam o prêmio, mal utilizadas se transformariam em matéria de castigo, por causa da perversidade deles. Quanto me afligia verificar essa desordem em muitos, e quanto pedia ao Pai se compadecesse deles e não os castigasse conforme mereciam. O Pai, vendo-me em tamanha aflição, atendia-me e fazia-me ver como os castigaria com misericórdia e reteria ainda muitas graças e favores que previa haverem de ser mal empregados para não ter motivo de castigá-los mais severamente. Agradecia ao Pai em nome de todos e louvava e exaltava a sua infinita misericórdia e bondade. Fazia-me depois ver todos aqueles que as aproveitariam e se serviriam bem das graças por mim merecidas, no fito de me consolar no meio de tantas aflições. E dizia-me: Vê, amado filho, como as tuas súplicas não são inúteis para todos, e as graças por ti impetradas produzem efeito em muitos. Vê quantas almas vai continuamente adquirindo por meio de tuas orações. Aproveitando as graças por mim concedidas, as tuas instâncias e por teus méritos vão se encaminhando pela via daquela glória que há de conquistar com tua morte. Consolavam-me muito as palavras de meu Pai e animavam-me cada vez mais a pedir-lhe novas graças e favores para todos os meus irmãos. Agradeci ao Pai ter me consolado e animado e pedi-lhe fizesse o mesmo com todos aqueles que rezam e oram pelos pecadores, para que se consolem, porque se observam que em muitos não produzem efeitos as suas súplicas, saibam que não são inúteis para todos, mas em relação a muitos produzem efeito, principalmente quando são emitidas com finalidade reta, a saber, o desejo da glória de meu Pai e a salvação das almas redimidas com meu sangue. O Pai tudo me prometeu, e eu o louvei e agradeci-lhe. A refeição frugal. Havendo obtido tudo isso de meu Pai, e chegado a hora de tomar alguma refeição para conservar minha humanidade muito debilitada pelos sofrimentos daqueles 3 dias no templo, tomei algum alimento junto com Maria e José.
No ato de nutrir-me, trouxe-lhes muito consolo, pois fitavam-me com grande júbilo de coração, não acreditando ter-me de novo em sua companhia e ver-me à mesa como anteriormente. Apesar de ser nossa comida pouco e ordinária, não obstante minha presença bastava para tornar-lhes tudo agradável e suave. Enquanto estávamos comendo, discorria sobre as grandezas de meu Pai. Enquanto se nutriam os corpos, as almas se alimentavam mais da palavra divina ouvida. Com sumo silêncio, escutavam tudo e conservavam-no no coração. Sempre que tomávamos alimento para sustentar a natureza humana, fazia com que entendessem algo de grande a respeito de meu Pai, discorrendo sobre os seus atributos e as suas perfeições divinas. Assim suas almas cada vez mais se inflamavam de amor ao meu divino Pai. O corpo se nutria e a alma era santificada. O Pai Celeste tinha nisto grande aprazimento, e eu lhe pedia que, por aquele prazer, se dignasse insinuar e inspirar a meus irmãos idêntico sentimento. No ato de alimentar o corpo, procurem refazer também o espírito com santos discursos ou de outro modo, conforme lhe aprovesse mais, a fim de que ele, por aquela ação inteiramente material e ordinária, fosse glorificado e retivesse com isso o gosto de vê-la espiritualizada através de santos pensamentos e raciocínios espirituais. O Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato não deixou nem deixa de fazer, inspirando a todos sentimento semelhante, especialmente aos escolhidos para serem utilizados em questão de sua glória e para a exaltação de seu nome, e tornarem-se chefes de agremiações santas. Em consequência, puseram efetivamente em prática tão santo modo de pensar, isto é, que no tempo da refeição exista alguém para manter a comunidade ocupada em ouvir a palavra divina ou outros assuntos espirituais proveitosos à alma. Ao nutrirem o corpo, fiquem confortado igualmente o espírito, e com aquela ação seja glorificado o Pai que nela se apraz. O Pai fez-me ver então todos aqueles que praticariam tão santo exercício e se prevaleceriam da graça que lhes obtive. Alegrei-me muito ao vê-los em tão grande número. Meu consolo, porém, se amargurou ao verificar também o número daqueles que não só não aproveitariam esta graça, mas que, ao comerem, não teriam outro alvo senão satisfazer a gula, e praticam esta ação justamente como os animais, sem o fim verdadeiramente requerido, que consiste só em conservar a vida para poder servir ao Pai. Então vi todas as desordens de tal gênero que cometeriam todos os meus irmãos, e as muitas ofensas que deste lado receberia o Pai. Senti imenso pesar. Para aplacar a ira do Pai, ofereci-lhe tudo o que, em tal ação, eu praticava. Ofereci-lhe em desconto das ofensas que neste ponto lhe infligiram todos os meus irmãos. Como a referida ação tinha mérito e valor infinitos e acarretava muito aprazimento ao Pai com estas ofertas, ele muito se aplacava e satisfazia por parte de todos aqueles pelos quais eu lhe a oferecia. Agradeci-lhe depois o amor paterno, a imensa caridade, e oferecia-lhe agradecimentos em nome de todos. O Pai os recebia com muito gosto por serem oferecidos por mim, seu amado Filho. Expansões de Maria e José. Terminada a refeição, juntos rendemos graças ao Pai por nos ter alimentado com providência paterna.
Entretive-me com minha querida mãe e com José, ouvindo quanto haviam sofrido nos 3 dias em que estiveram sem minha pessoa, isto é, a declaração do pesar e das angústias de seu coração. Estava a ouvir com grande compaixão, embora soubesse tudo, não obstante, dei-lhes o consolo de desafogarem a pena que o seu espírito suportara durante estes 3 dias. Depois, genuflexos em terra, pediram-me que não me afastasse mais deles, e não lhes desse motivo de tamanha dor. Prometi não mais deixá-los, e como declarava viver submisso a eles, assim observaria a promessa, pois sem o beneplácito deles nada faria, se no entanto o Pai Celeste não ma ordenasse. Assegurei-lhes, contudo, que assim como meu Pai me ordenara viver submisso a eles, assim não disporia coisa alguma a meu respeito, sem dar-lhes o aviso. Continuamos no próximo vídeo.